Boa noite, meus queridos e queridas. Já tá com saudade, né? Pois é, estamos lá já no penúltimo capítulo da nossa grande obra. Já tô sentindo um gostinho, um cheirinho de saudade. Você também? Pois é, para quem não me conhece, meu nome é Francine. Eu sou uma serva de Deus. Eu estou aqui humildemente, cheia do temor de Deus e com muito respeito à palavra de Deus para trazer a palavra do Senhor. Eu estou fazendo um propósito com Deus. Eu estou lendo o livro de Neemias e eu coloquei cada dia eu ia ler um capítulo. Desse capítulo eu venho explicando esse capítulo e colocando a palavra de Deus junto de tudo isso, no meu entendimento, é lógico. Então eu peço que você pega também uma Bíblia e me acompanhe nessa obra, nessa jornada, para que a gente possa ganhar mais conhecimento, ganhar mais sabedoria, né? Ganhar mais aprendizado do Espírito Santo. Porque quando a gente se alimenta da palavra de Deus, automaticamente o nosso espírito se alimenta. Se ele se alimenta, o Espírito Santo ele vem e nos enche todos os dias mais um pouquinho como o vaso que somos. Então, vamos fazer hoje o capítulo 12. É um livro de 13 capítulos. Estamos no penúltimo capítulo hoje. Então, eu vou trazer mais um pouco da palavra de Deus. Peço que você Peço humildemente que você permita que eu entre na tua casa para falar essa palavra. Peço que você fique em espírito se não quiser ler comigo, mas que você possa receber essa palavra no dia de hoje e tomar posse dela, porque como Neemias era um homem de fé, era um homem que jejuava, era um homem que orava, eu também sou, e eu creio que hoje eu planto uma semente no seu coração, na sua vida, para que você venha continuar essa grande obra, né? E então eu vou fazer uma breve oração, como eu faço em todos os capítulos, e a gente vai começar a dedilhar, a esmirilhar, a abrir, a cheirar, né? Essa obra-prima que é o livro de Neemias. Eu sou apaixonada por ele porque ele me traz força, me traz perseverança, ele me traz uma liderança, ele me traz vontade, sabe, de caminhar e caminhar não sozinha, mas sim com esse Pai, com esse Deus que ele nos traz aqui tão grandioso como um Deus que ele sim, ele puxa a nossa orelha, mas ele também ele traz ali e fala, beleza, se você vai comigo, eu te ajudo. Então ele traz tudo isso. Ele só testifica aquilo que Deus nos garante dentro da palavra dele, eu acho que em todos os capítulos da Bíblia, né? Então vamos fazer uma oração agora, bem breve. Eu vou tentar ser breve dessa vez, porque os vídeos estão ficando longos. Vocês vão ficar de saco cheio de mim já já. Glória. Bora lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em tudo que nela tem, Pai eterno, Pai amado, me coloco na Tua presença essa noite, para bendizer e glorificar o Teu santo nome. Amado Senhor, que o Senhor me dê a permissão para trazer a Sua palavra, para ministrar a Sua palavra nessa noite de hoje. Pai querido e Pai amado, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, discernimento, que coloque somente aquilo que o Seu coração quer nos entregar. Que essa palavra seja cheia do seu espírito, que ela possa chegar nas casas, nos corações que o Senhor permitir. Que assim seja, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, 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 querido. Bora começar uma grande obra comigo? Porque somos servos de excelência.
Capítulo 12, todo mundo com a sua espada na mão, porque eu já falei que um guerreiro sem espada não é guerreiro, hein, irmão? Não pode andar assim. Todo mundo, quem me acompanha aqui sabe que eu adoro uma caneta pra gente dar umas grifadas, umas pintadas aqui, pra gente ir marcando aquelas palavras-chave pra mim tá explicando melhor, dando mais sentido e tentando colocar ela dentro da nossa vida cotidiana, tá? Então, hoje a gente vai para o livro 12 de Neemias. Como o livro 10 e 11, ele veio trazendo ali toda toda a repopulação da cidade de Jerusalém, né, que trouxe ali todos os judeus ali para dentro da cidade de novo, fortificou tudo, depois trouxe ali a aliança desse povo com Deus. Então a gente passou ali do 1 ao 3, ao 12, oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, santo é teu nome, Jesus. Olha, meu coração se alegra nessa noite saber que eu tô chegando no 12. E não é porque tá terminando, não, irmão. É porque a satisfação de você ler um livro da Bíblia, olha, não é fácil ler a Bíblia. Né? Muitos falam que dá sono, que dá preguiça, que dá desânimo, não entende nada. Mas quando a gente lê como homens, a gente não vai entender. Mas se você lê na direção do Espírito Santo, você vai amá-la. Você vai amar, entender e participar dessa sabedoria, dessa grande festa que é a Bíblia. Ela nos convida a esse banquete de sabedoria todos os dias, né? Então, vamos começar, que senão eu vou a noite inteira aqui falando. O subtítulo é Livro de Neemias, capítulo 12, subtítulo Os sacerdotes e os levitas. O livro 12, ele é quase ali um 11, um 10, porque ele vem trazendo novamente todo o povo, né, ali de Babilônia, dos arredores, que está indo para Jerusalém. Lembrando que ainda são todos judeus, porque o povo lá não gostava muito de ficar misturando tudo, né? Então, ele traz aqui ainda esse povo, então ele fala que vem, ele registra, na verdade, esse capítulo, ele vem registrando para nós os sacerdotes, ele fala muito sobre os levitas, sobre os cantores, sobre a alegria e a dedicação desse povo, né, nessa entrega desse templo, dessas portas, desses muros, dessa cidade fortificada e fortificada por Deus. Então, ele vem dizendo aqui, ó, esses são os sacerdotes, os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Daí ele vem trazendo Searias, Jeremias, Esdras. Olha, o Esdras aparece aqui de novo, mas não é o mesmo, tá, irmãos? Esse Esdras aqui é o outro. E aí ele vem trazendo todos os nomes e dizendo que são os irmãos dos, dos levitas, dos moabitas e dos sacerdotes, das pessoas que tinham nomes ali, né? E que tinham ali ministérios, que tinham cargos de dentro ali. E ele vem aqui trazendo, então ele vem do 1 até o 23 aqui, trazendo as pessoas, como eu também já disse no outro capítulo, eh, as famílias, os nomes, era muito importante para os judeus, como são.
Então, eles trazem muito nomes, muitas famílias, onde são, e como eram, e com quem casou, com a família que formou. Então, eles trazem muito isso. Então, eles vêm até aqui, acho que o 24, o 23. E aqui, ele traz aqui, no 24 ele coloca assim. É um livro grande, tá, irmão? Ele vai até do 1 ao 47. Ele vem aqui, ó, no 24 falando, foram, pois, os chefes dos levitas, Ração, Zerebias, e ele continua dizendo aqui, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças ao segundo mandato de Davi, o homem de Deus. Guarda contra guarda. Daí ele vem dizendo, Matanias, e ele continua dizendo, guarda da tesourarias das portas. E esses foram os dias de Joaquim, o filho de Jesua, e ele vem trazendo, como também nos dias de Neemias, o governador, glória a Deus, aleluia, Jesus, quem dera, né? Ele era apenas um copeiro do rei, e agora titulado a governador. E do sacerdote Esdra, o escriba. Lembra do Esdras lá no capítulo 4, quando ele vai e abre aquele livro e fala sobre as portas? Quem não acompanhou, chegou hoje. Eu tô desde o 1, então volta lá nos outros vídeos, dá uma lida. É rapidinho, tá gostoso de ouvir, de saber, de estudar esse livro. É um livro que se tornou gostoso e não maçante, aquela coisa muito cheia de palavras, de coisas assim, de pastores, pregadores, teólogos, não. Tá assim, bem assim, falado como eu sou, né? Simplesmente uma serva de Deus. Aí a gente continua aqui, tem mais um subtítulo dentro desse capítulo, que é a dedicação dos muros. Aí a gente nota que esses muros, eles aparecem. Então, aqui, do 1 ao 26, ele vem trazendo todas essas pessoas, esses povos, e ele começa já a dizer sobre a dedicação e a felicidade desse povo em estar todo mundo junto ali. Me perdoe. Aí ele coloca a dedicação dos muros. Nota que os muros, eles voltam a aparecer. Eles aparecem lá no livro, no capítulo 4, e eles voltam agora a falar desses muros. Olha o quão importantes são esses muros para os judeus, né? Então você entende aqui, ó, que na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas e todos os seus lugares. Para quem não sabe, os levitas são os cantores, são aqueles que louvam, que elevam, né, as canções ao Senhor. Canções essas, louvores, irmãos. Não é uma música comum. O louvor, ele é uma oração cantada. Deus, ele recebe o nosso louvor. Então, repare que todas as vezes, todas as igrejas, todas, nenhuma você entra e já começa ali debulhar a palavra. Não. Primeiro sempre tem que ter um louvor, tem que ter uma canção para trazer a presença do Espírito Santo, a presença de Deus no ambiente, para que o céu se abra e suba todas os nossos clamores, os nossos, né, todas os nossos amores, os nossos medos e temores a Deus, entendeu? Por isso os levitas aparecem muito aqui, porque eles são felicidade, é o nome disso. E aí eles colocam aqui todos os seus lugares para trazê-los a fim de fazer a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, alaúdes e com harpas. Então já vê, nota-se que aqui novamente é o que eu falei. Ele já vem cantando louvores com alegria, cantos, pulando, tocando os seus instrumentos e harpas, dedicado a uma festa maravilhosa,
pela restauração daquela cidade, pela pela dedicação que todos se reuniram e pegaram nas suas mãos ali, na mão de Neemias e levaram a sério aquilo ali. Veja como é importante quando a gente pega algo e leva a sério. A gente vai ter êxito nisso. E o final é gratificante. A gente vai saudar, vai se dedicar, vai ficar feliz daquilo tá com êxito, né? E aí ele continua aqui no 28. E assim ajuntaram os filhos dos cantores e toda a campina ao redor de Jerusalém, como as aldeias de Netofá. O 29. Como também a casa de Gilgal, dos campos de Gibeá, porque os cantores edificaram para si aldeias ao redor de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas também purificaram o povo e as portas do muro. Aqui, essa purificação, ele fala, olha também a essa importância, que eles não saem de qualquer jeito, né? Tudo eles consagram a Deus, como deve ser um cristão. Tudo a gente deve primeiro consagrar a Deus, para que o Senhor possa nos trazer êxito naquilo. Entendeu? Então, essa consagração aqui eles falam aqui que purifica, o povo purificava tudo, consagrava, e essas portas, os muros foram consagrados a Deus, né? Então veja a importância disso. E então eu fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes couros em procissão, uma à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo, e após ela ia Azoías e a metade dos príncipes de Judá. Aí ele vem de novo trazendo no 33, 34, 35, o 36 vem trazendo novamente famílias e genealogia de todos. E aí ele fala aqui no 36, e com instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, porém Esdras, o escriba, ia adiante dele. Esdras ia sempre na frente. Lembra de Esdras lá no 4, quando ele pega o livro e abre esse livro? Deixa eu só ajustar aqui. Me perdoe, eu tive que ajustar o vídeo. Lembra de Esdras quando ele aparece lá no 4 para abrir o livro e falar da palavra de Deus? Ele vai na frente. Então ele aqui, ele é o líder, ele vai na frente, adiante do povo, né? E aí, aqui ele fala aqui, e indo assim para a porta da fonte, de frente dele subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde acima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E segundo o coro, ia em frente, e eu após ele, porém a metade do povo ia sobre o muro, e desde a torre dos fornos até a fornalha larga. Aqui ele está falando, e eu ia sobre os muros, em cima dos muros. Então significa que o povo subia aí em cima do muro, embaixo do muro, e todos iam no mesmo sentido para se ajuntarem num só lugar, entendeu? O que eu quero dizer, como é que eu vou te explicar? Eles se encontravam todos, é como se todos nós se juntássemos para se encontrar dentro da igreja. E era isso. Ele fala aqui que ia em cima, ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e passaram por cima da porta velha. Você veja aqui que ele fala isso. E a porta do peixe pela torre de Anael e pela torre de Meá, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Então, nota que Neemias, ele fala aqui que todos pararam ali, né, os magistrados junto com ele. E ele fala aqui, ó, no 41, os sacerdotes, e ele vem trazendo mais alguns nomes,
O 42 também ele vem trazendo e fala assim: fazia-se ouvir os cantores juntamente com Jezeraías e seu superintendente. O 43 ele fala: e oferecendo no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegraram com grande alegria. Até mulheres e meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então ele fala que quando todos se juntaram, todos ficaram tão alegres, tão alegres, tão alegres com a presença, que se ouvia de longe a alegria desse povo. Você imagina que era uma grande festa. É como se a gente estivesse numa festa e de longe você escuta que está tendo uma festa. Então é assim que temos que estar na presença de Deus, alegres. Porque normalmente a gente só vai na presença de Deus quando estamos tristes, quando estamos cansados. A palavra de Deus, ela fala isso. Vinde a mim os que estáis cansados, né? Mas o correto é chegar na presença de Deus quando estamos alegres, porque a presença do Espírito Santo, ela tem que trazer, ela tem que ser a nossa alegria constante, ela tem que ser aquilo que é singelo, aquilo que é prazeroso, entendeu? Então, quando ele fala ali, todos se olhavam, se reconheciam dentro dessa alegria e eles davam graças ao Deus que eles tinham, que eles já conheciam desde o deserto lá na Babilônia, povo. Mas Neemias, ele traz isso tão lindamente junto com Esdras, o escriba, que deixa esse Deus muito mais lindo ainda, onde todos se alegram dentro dessa presença. E esse esse todo mundo feliz era a gratidão a Deus por ter reconstruído Jerusalém, por ter reconstruído esses muros, por ter erguido novamente todas essas portas, por ter colocado cada os levitas, sacerdotes, nas portas que tinham que estar, os magistrados, os pastores, aqueles que consagraram as portas, aqueles que colocaram nas portas dos rios, aqueles que colocaram na porta do monturo, todas essas portas foram consagradas a Deus. Então, consagra a tua vida a Deus. Levanta de manhã e fala: Senhor, obrigada por estar vivo hoje. Eu consagro esse dia a Ti, Pai, para que o Senhor faça dele o melhor teu e não meu. Que eu seja somente um vaso instruído na sua mão. E você pode ter certeza que você vai estar blindado com o sangue do Cordeiro. Que vai passar casta de demônio do seu lado, mas não vai te ver. Porque esse Deus, ele não é só alegria, ele é o socorro presente. Ele é aquele socorro que você está esperando agora. Você está sufocado, você está desesperado. É aquele Deus que você fala, que Deus é esse desses crentes que eu não conheço. Então, vai buscar essa felicidade que esse povo lá de Jerusalém, da Babilônia, os judeus, esse povo que. Eu tenho que pegar o ano deles, né? Mas se entende que é lá antes de Cristo. Que esse povo que conheceu esse Deus. Mas esse mesmo Deus é o Deus de hoje, é esse Deus que guia, esse Deus que salva, esse Deus que ensina a gente a ser melhores, é esse Deus que é o nosso socorro presente, né? Então, eu acho que é esse Deus que devemos buscar. Dentro do livro ainda de Neemias, no capítulo 12, tem mais um subtítulo. Olha como o capítulo é grande, né? Tem mais um que é o Ministério do Templo. Vamos lá, no 44. Bora terminar.
Também no mesmo dia se nomearam homens sobre câmaras e tesouros e ofertas alcançadas das primícias dos dízimos, para ajuntarem nelas nos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre, glória a Deus, aleluia. E por causa dos sacerdotes, os levitas que assistiam ali, e haviam cumprido o serviço do seu Deus e os serviços de purificação. Olha que palavra forte, né? Purificação. Para você ver tudo que é puro, dedicado a Deus, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandado de Davi, do seu filho Salomão. Eita, glória! Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia um mestre dos cantores dos cânticos de louvores e ações de graças a Deus. E por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Santificavam as porções aos levitas e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse foi o versículo 47. E aqui, além da alegria, ele fala muito sobre entregar os sacrifícios, né? Entregar, eles ofereciam ao sacrifício a Deus. Eles não era só dedicado a Deus, mas eles sacrificavam, se sacrificavam e sacrificava, ofereciam sacrifícios ao Senhor, ele fala aqui. E eles davam as primícias, os dízimos, né? Aquilo que você tem a Deus, o seu melhor a Deus, né? O seu melhor é R$ 1, você dá. O seu melhor é uma camiseta, você dá. O seu melhor é 1 quilo de arroz. O seu melhor é um Jesus te ama. Deus, ele não vê o tamanho daquilo que você vai fazer, do que você vai doar. E sim, ele vê o teu coração, ele conhece o teu coração, ele sabe até onde você pode chegar. Então, todas as vezes que a gente tiver que fazer algo para Deus, faça com amor, faça com alegria, que é que nem que igual esse povo estava aqui. Faça com alegria, faça com vontade, faça com prazer naquilo que você está fazendo. Porque o Espírito Santo vai reconhecer isso. E ele vai te devolver, o céu vai te devolver. Tudo aquilo que você faz com amor para Deus, o céu te devolve. Ele te devolve de uma forma especial. Então, o capítulo 12 do livro de Neemias, ele traz muito, ele revela muito isso. É a hora que esse povo leva o que ele tem de melhor e a alegria daquele povo em fazer. Eu acho que a felicidade daquele povo em fazer, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que ser, porque muitas das vezes você vai na igreja, você já tá reclamando, antes de ir na igreja já tá reclamando. Você vai começar a se organizar, e falar, meu Deus, tem que ir na igreja hoje. Meu Deus, mas eu tô tão cansado, viu? A casa de Deus, a gente tem que sentir alegria de ir para a casa de Deus. Então, o que traz isso hoje, o livro de Neemias, o que ele registra nesse livro é a alegria desses sacerdotes, desses levitas, desses cantores que contagiam aqueles homens e mulheres que estão ali fazendo aquela grande obra junto com ele. Então, o que nos traz é isso. Tudo que fizermos, acho que é a reflexão que fica, tudo que fomos fazer, que eu sempre falo, temos que ser excelente naquilo que fizemos, né?
Então, se tudo que a gente for fazer, se dedicar a fazer, se não sabe, aprenda. Se tá difícil, vai estudar. Se dedica, faça com vontade, faça com alegria, que a resposta ela vai vir. Sabe, seja um servo de Deus, como Neemias foi aqui. Eu sempre falo nos outros vídeos, você vai encontrar eu falando, que quando o crente, aquele que crê em Deus, ele crê de verdade, ele faz a obra para Deus. Muitas das vezes, quando ele precisa de algo, ele não precisa ficar pedindo, porque ele olha para o céu, Deus já sabe o que ele precisa. E ele manda. E ele manda. Então, assim, a reflexão de hoje é: se for para fazer para Deus, faça com alegria. E, como eu sempre falo, seja um servo de excelência, irmão. O resto, Deus faz. Eu vou fazer uma breve oração para a gente terminar. Amanhã vai vir o último vídeo. Amanhã a gente vai fazer o capítulo 13 para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amanhã eu vou entregar a minha grande obra, né? O penúltimo capítulo vem alegrando a minha alma e amanhã eu vou concluir a minha grande obra, igual Neemias. Que você possa concluir a sua também, porque eu creio. Toma posse da sua vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, em tudo que nela tem, Pai eterno, Pai amado, nos colocamos na sua presença nessa noite para bendizer e glorificar o teu santo nome, Pai querido e Pai amado. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque esteve conosco toda essa campanha. Obrigada, Deus, porque esteve segurando em nossas mãos o tempo inteiro. Amado Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro de todos aqueles que estiverem nesse vídeo e todos aqueles também que não tiver. Que o Senhor possa proteger cada um. Que o Senhor possa começar uma grande obra na vida de cada um. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos, o seu amor, os seus milagres sobre a vida de cada um que estiver vendo esse vídeo. É o que eu desejo do fundo da minha alma, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E que você seja um servo de excelência. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.